Nesse processo de ocupação, né, que a senhora sofreu lá, ele parou um período ou ele sempre foi ameaçado? Não, as pessoas sempre foram ameaçadas. Só que elas nunca brincaram, elas nunca se importaram, entendeu? Teve casas que chegaram, como não estava construído de tijolo, era feita com pau, sabe? Só marcada. O que eles faziam? No outro dia a polícia vinha, quebravam, estava tudo no chão. Aí eles davam um tempo de 2 dias, 3 dias. Como a polícia não aparecia, eles começavam a levantar tudo de novo, entendeu? Aí... Mas nesse processo de pressão, você conseguia fazer melhorias na casa? Conseguia. Ou tinha medo de fazer melhorias? Não, a gente tinha por conta disso, né? Vai que chegava a ordem, todo mundo ia pra fora, né? Aí então meu marido dizia assim, ele dizia com um sorriso: ah, minha filha, se isso acontecer, ele vai ter que devolver o dinheiro que eu gastei aqui. Não se preocupe não, e com o dinheiro que ele for dar pra gente, a gente compra casa em outro lugar. Entendeu? E engraçado é a vida da gente. Assim como, né? Quando eu cheguei lá, eu não queria ficar lá. Porque a casa não tinha porta, não tinha janela, não tinha chão, era sabe, aquela coisa. Não tinha água, não tinha luz, era vela, era aquela coisa sofrida. Pois é, se era um lugar tão sofrido, né? Assim, por que a senhora tinha essa pressão de sair de lá? Por que a senhora insistia em continuar lá? Só porque tinha pago por aquele terreno ou porque você gostava do lugar? Não, eu na verdade... Que atrações tinha nesse lugar, já que era um lugar sofrido? Eu não gostava. Na verdade, eu vi o trabalho do meu marido, o esforço dele, que nas folgas dele ele podia estar aproveitando, porque ele gostava de bater racha, de jogar com os amigos, e ele estava se empenhando em fazer a nossa casa. Então eu acho assim que não era justo, depois de tanto sacrifício, de tanto esforço, eu deixar tudo para trás, né? Aí depois, com o tempo, eu comecei a amar, comecei a gostar do meu canto, né, onde eu morava, entendeu? E as minhas filhas gostavam dali, sabe? Elas tinham mais liberdade, era uma coisa... E outra, poxa, pela primeira vez era minha casa, entendeu? Era minha, era uma coisa que eu estava construindo, era o nosso lar. E a senhora chegava e ia para Aracati de vez em quando, viajava? Ia para Aracati, eu ia com frequência? Todos os anos eu ia para Aracati fazer o quê? Brincar carnaval. Não tinha coisa melhor, gente, pra mim, porque eu brincava numa escola de samba chamada Marano do Morro. E Marano do Morro lá era a minha vida, eu era passista, né? Eu que levava o estandarte. Eu grávida da minha filha, a minha filha mais velha, 7 meses de grávida, eu levei o estandarte. Todo mundo se admirava lá, né? E eu estava na frente sambando. Aqui também não tinha muita barriga, era aquela combuquinha, né? E, sabe? E uma coisa também, eu nasci no dia que a minha cidade faz aniversário. No dia 25 de outubro é aniversário de Aracati. E eu acho que é por isso que eu gosto de festa, eu adoro. Eu acho que não tem coisa melhor para mim, porque batia numa lata eu estava me peneirando, agora não. Acho que é por causa da idade. E as festas daqui, né? Ali onde a senhora morava, perto da Goiabeira, quais eram as festas que a senhora gostava mais? Quadrilha. Quadrilha? Quadrilha. Tinha uma quadrilha da Cipel? Ainda tem até hoje, chama-se Rastapé do Sertão. Essa Rastapé do Sertão, gente, eu tô me segurando aqui, né, porque eu não posso chorar, né, pra não sair. A minha filha, a Soraya, ela brincou ela começou na infantil, certo? E depois ela cresceu, certo? E, olha, é uma história assim, em 2000, né, tudo já tinha concretizado, o meu marido conseguiu comprar o primeiro carrinho dele. Eu me lembro que ele chegou com um Chevette branco e buzinando, eu nem estava nem aí, de novo, que eu botei assim: minha filha, vamos dar uma voltinha no meu carro, olha o nosso carro. E eu olhei assim, só um Chevette. Mas aí, ele disse assim, quando eu me sentei na frente, ele me disse assim: sei o que você pensou, minha filha, isso é o começo. Hoje é um Chevette, amanhã quem sabe. Né? Eu digo, tá certo. E eu me lembro que era fita cassete, né?
quentinho, o carro da fita cassete era. E ele foi, colocou a música para me ouvir, que gravou especialmente para mim. A inauguração. Que era aquela música que é Vem Pra Mim de Ana, né? Só que a versão não era de Ana, era Bianca. Que eu não sei quem foi que fez, mas que o cara não cantava Vem Pra Mim, Diana. Ele cantava na fita Vem Pra Mim, Bianca. Eu amei, né? Coisa feita pra mim. Aí foi um luxo. Aí fomos dar a voltinha pela Citela. As meninas atrás. Eu ouvi alguém do lado de fora falando já era importante, besta e agora no carro. Aí eu pensei assim, se não foi comigo, foi com o meu marido. Porque o meu marido era daquele homem que só dava um bom dia a você. Bom dia. É reservado. Entendeu? A brincadeira dele era dentro de casa. Eu era minha eterna palhaça. Um dia nós fomos para uma festa e na festa ele olhou para mim e falou: Bianca, me diga uma coisa, quando é que você vai crescer? Eu digo nunca, porque eu já nasci desse tamanho. Ele disse, você entendeu muito bem a pergunta. Não é no tamanho, na mentalidade. Eu digo sim, porque você quer que eu faça. Você pare com essas brincadeiras. Eu digo, por que você não gosta? Porque às vezes me envergonha. Tá entendendo? Porque eu brincava com todo mundo, eu dançava, não queria nem saber. Né? E ele já não. Ele só dançava quando ele tomava umas 2 doses de cachaça ou cerveja, né? Aí ele ficava animado e me tirava para dançar. Mas, do contrário... Isso era o quê? No baile, vocês iam? Era em... festa dos anos 60. Aonde que era essa festa? Na igreja. Na igreja? Sim, ainda tem mais, na igreja e na casa da gente. A gente promovia as festas. Um mês era na casa da dona Vera, da Vera Freitas, e a gente ia a caráter, meu amigo. Tudo. E a dona Bianca, como sempre, era que mais gaiata era eu. Porque eu ia mesmo, sabe? Fazia vestido de bolinha, com bico. Jovem Guarda. Jovem Guarda, sabe? E botava um cocô bem aqui, com laço aqui, entendeu? Ainda tem um roupa bacana. E era a banda que tocava ou era um... Era CD, banda, era assim. Quando a gente conseguia fazer bingo, essas coisas, a gente pegava o dinheiro e contratava as pessoas para tocar. E quando não, era só no CD. E era assim, cada pessoa que ia para minha casa, a festa fosse na minha casa, levava um prato. Gente, aconteceu uma coisa engraçada. A minha cunhada mora em Aracati. E ela veio passar a semana na minha casa e que a festa nessa semana, no sábado, ela chegou na quinta-feira e a festa foi no sábado. Eu falei, Estela, vai acontecer a festa dos anos 60, você quer ir? Ela disse, vou. Eu digo, tem que levar um prato. Só que eu não expliquei pra ela como seria o prato. Gente, quando ela chegou lá na igreja com o prato seco na mão, o prato debaixo do braço, foi incrível. A minha cunhada chegou, aí aqui, toma um prato. Eu digo, que prato? Eu digo, Estela, pelo amor de Deus, é um prato. Aí ela, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não sabia. Mas foi engraçado demais, sabe? Porque a quantidade ficou sem... Eu disse, né, que levar um prato. Só que eu não expliquei. Eu digo, não tem problema. Compre um refrigerante, estamos conversando. E vocês compravam comida onde? No mercantil? Tinha algum mercantil lá na cidade? Não, cada pessoa preparava um prato. Não, eu sei, mas no dia a dia. A alimentação de vocês lá no bairro. Normalmente vocês compravam no mercado grande? Não. Ou era no mercadinho pequeno lá do bairro? Pequeno do bairro. Era? Tinha um senhor perto da minha casa chamado Zé Buchudo. Não sei porquê, mas devia ser porque tinha barriga muito grande. E a gente comprava lá. Nesse mercadinho Zé Buchudo? A gente comprava, lá vendia de tudo, do pão, né? Aí cigarro, entendeu? Como até hoje ainda tem bonequinho que vende. Mas essa compra era semanal, mensal? Não. Era fiado, pagava tudo na hora? Tinha caderno? Ou isso variava muito? Tinha caderno. Tinha caderno? Caderneta. Caderneta. A gente comprava 2 kg de arroz, 1 kg de açúcar, 1 de feijão, um pacote de macarrão, uma lata de manteiga, né, um cheio de manteiga, ainda me lembra, um pacote de café, união, entendeu? Um pacote de bolacha creme crack,
E 4 pacotes de bolacha recheada, porque era um para cada uma da minha filha, era de sabor diferente. 4 pacotes de suco, aqueles, né? Suco. Ai, como é legal. Pão, rapadura, certo? Que eu quebrava. E o prato que a senhora gostava de preparar, que seu marido gostava mais, qual era, senhora lembra? Qual o prato que ele gostava mais de comer? Comer? Era mão de vaca. Mão de vaca? Pirão de mão de vaca. Rabada. A senhora fazia no final de semana? Fazia no final de semana, assim, depois da semana. Entendeu? E eu gosto muito de comer feijão preto. Aí nós fomos, comprou o primeiro carrinho, e aí nós fomos ajeitando mais a nossa casa. E em 2002, meu marido faleceu. Ele faleceu em 2002. Sim. Ele foi trabalhar. E suas filhas já estavam criadas? Não, era tão de menor, tudinho. Só a mais velha que não era de menor. Mas as outras, tudinho, era 15, era assim. 12 ia fazer 13, 13 ia fazer 14, 14 ia fazer 15. Que era a Suélia, a Sueli e a Soraya. E ele chegou em casa e falou que não estava se sentindo bem, mas lavou o carro, não era mais o Chevette, isso eu me garanto. Era outro carro. Aí ele lavou o carro, entrou e falou para mim: Bianca, eu não sei o que é que eu tenho, porque eu não estou me sentindo bem, não. O que é que você tem? Ele disse: não, eu estou com um aperto no coração, como se alguém estivesse espremendo o meu peito. Aí ele disse assim: você quer ir no médico? Eu disse: não, agora não. Aí ele subiu, que a gente já tinha feito nossos quartos lá em cima, porque embaixo era estreito e a gente dormia todo mundo quase um em cima do outro. E quando comprou o carro, precisava de espaço, né? A sala. Para botar na garagem. Fazer garagem. Eram 2 quartos? Eram